A paz do Senhor para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem através desse canal. Mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade no livro de Introdução ao Novo Testamento. Na aula passada nós falamos um pouco a respeito de Atos dos Apóstolos, falamos a respeito das promessas, né, das viagens, da primeira, segunda, terceira viagem de Paulo, o quanto isso concorreu para a ampliação, para a expansão do cristianismo. Paulo realmente foi o precursor, né? Enquanto Pedro ele cuidava mais da região ali dos judeus, que eram chamados da circuncisão, Paulo ele abrangeu, ele alcançou aqueles que eram chamados gentios, ou seja, aqueles que são da incircuncisão, tá certo? A unidade 3, capítulo 2 agora, e a lição 1. Nós vamos falar um pouco, nós falamos das viagens de Paulo, falamos da importância, né, da relevância dessas viagens. Agora nós vamos falar um pouco a respeito da vida de Paulo, né, do chamado de Paulo, certo? Então, esse capítulo ele vai tratar conosco a respeito disso. O livro, o Novo Testamento e a expansão da igreja, né, tratando ainda, certo? E agora nós vamos falar a respeito de Paulo e a sua contribuição para o Novo Testamento, certo? Paulo, um homem que dedicou a sua vida integralmente em prol do reino de Deus. Ele não tinha projetos, né, profissionais, não tinha projeto familiar. O projeto de Paulo era igreja, era o cristianismo, era anunciar o evangelho de Cristo. Então, 2.1, Paulo, origem e formação. Nascido na cidade de Tarso, cidade importante para os negócios e cultura. A cidade de Tarso era uma cidade desenvolvida. Paulo, ele era um homem de recurso, né? Era um filósofo, praticamente um historiador, um conhecedor, principalmente do Antigo Testamento. Paulo era formado, né, e bem formado, filho de pais judeus, e ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos mais destacados doutores da lei. Paulo estudou com esse mestre, né? Um mestre que era um homem de renome na sociedade judaica e foi mestre de Paulo, tá certo? Então, 2.2, Paulo, vida e conversão. Paulo, ele por zelo da palavra de Deus e por zelo da lei, Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Jesus vem, a igreja é formada, né? E Paulo se opõe, Paulo resiste à igreja a título de matar, a título de levar para a prisão, né? Ele caçava os crentes e eles chamavam o cristianismo de seita, porque ia totalmente contra os critérios do farisaísmo, né? O cristianismo não ia contra os critérios de Deus, mas contra a religião. E Paulo se levanta e persegue. Paulo foi um dos homens que ele pedia carta para os principais fariseus para perseguir mesmo e para prender e para matar, se fosse preciso, né? Estevão foi um dos homens de Deus que esteve aos pés de Paulo e foi apedrejado, certo? Pela determinação de Paulo.
Passou a infância e a adolescência em Jerusalém, profundo conhecedor da lei e zeloso pelas tradições judaicas e perseguidor dos cristãos. Paulo era muito temido. Mas aí nós vamos ver aqui que no caminho para Damasco, ele pede a carta para... Ele ficou sabendo de uma reunião dos cristãos, dos crentes, e ele pede uma carta dos principais para ir prender mesmo. E no caminho, então, ele é abordado pelo Espírito de Deus, ele é abordado por Jesus e teve uma grande revelação. Deus realmente não faz acepção de pessoas. Deus mudou a vida de Paulo. É surpreendido por Jesus no caminho para Damasco, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Está escrito lá, esse momento da conversão de Paulo, certo? Uma das coisas que aconteceu nesse momento foi o reconhecimento. Paulo reconheceu. O impacto foi tão grande que ele perguntou: quem és tu, Senhor? Reconhecimento reconhecimento da sobrenaturalidade de seu interlocutor. Ele ouviu a voz de Jesus. Houve um estrondo, um grande clarão, praticamente ao meio-dia. Um clarão ao meio-dia, né, no Oriente Médio, ou na região da Ásia, é um clarão que surpreende, né? Tá certo? Que faz a diferença. Paulo, quando ele cai, né, quando ele cai por terra, ele ouve a voz, ele é abatido, ele ouve, reconhece a voz. Aí Paulo ele fica cego. Era a propósito de Deus mesmo, para que ele fosse experimentado, né? E aí Paulo é levado para Jerusalém, chamada Rua Direita, e ali na casa de um homem de Deus, ele repousa, né? Tá certo? Então, a cura da cegueira e o batismo. E quando Paulo ele está no processo ali na casa do discípulo de Jesus, ele, de repente, é curado, né? Através da oração do nome de Deus, e ele é batizado, tá certo? Paulo é batizado, e Paulo se converte, assim, uma conversão muito extrema. Aí é chegado em Jerusalém em 38 depois de Cristo. A aproximação difícil dos primeiros discípulos de Cristo. Paulo era uma ameaça. Quando ouve-se falar de que Paulo tinha se convertido ao cristianismo, a maioria dos discípulos não acreditavam, devido à violência com que Paulo abordava. Então, o medo interrompeu na vida desses homens de Deus a fé, né? Mas quando eles viram a forma de Paulo tratar das situações e se apresentar, aí eles viram que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, certo? E aí ele consegue conquistar a presença, né, a confiança dos discípulos. Tanto é que na perseguição dos fariseus, Paulo é levado pelos discípulos até o muro, e no muro ele é descido por um cesto, né, porque estavam tentando prendê-lo e matá-lo, tá certo? E Paulo é perseguido e foge. Numa das situações ele foge dessa maneira, descendo pelo cesto muro. O 2.3, a questão dos gentios. Gentios, todos os povos, à exceção dos judeus. Na teologia judaica, os gentios são desprovidos da moralidade e unir-se a eles constituía-se pecado grave. Ou seja, se misturar com o gentio, se misturar com um povo que não é de Deus,
para os judeus, era um pecado grave. Né? Tá certo? Então, todo aquele que não é judeu é gentil. E é assim que os judeus tratavam as outras nações, com acepção. Atos 10, no capítulo 1, vai falar um pouco, nos conta um pouco a história de Cornélio, um centurião romano, ou seja, um gentil, que em oração e por causa das suas esmolas, Deus envia um anjo e o visita naquela ocasião. E aí a vida de Cornélio tem uma mudança, né? Uma mudança forte, é uma visitação de um anjo. E ali o Espírito de Deus faz uma novidade na vida de Cornélio. E Cornélio, um centurião de 100, um comandante de 100, ele tem uma vida transformada, né? Então, Atos 10:1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. E aí nós vamos ver um pouco do desenrolar da história de Cornélio. Cornélio tocou no coração de Deus. Cornélio moveu o coração de Deus através de oração e das suas esmolas, né? Quando Pedro é chamado, quando numa visão Deus se revela para Pedro que ele precisava visitar Cornélio, Pedro se recusou, né? E que não tocaria em coisas imundas. Mas aí Deus, ele faz uma repreensão, repreende Pedro, né? A respeito do seu amor, a respeito do seu resgate, e que Deus não faria acepção, não fazia acepção de pessoas. Mais tarde, Pedro entendeu o amor de Deus. A questão dos gentios ainda, Atos 10:3, ainda falando, né, este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aí relata mais na frente, né, que Deus vai falar para ele que tinha ouvido as suas orações e as suas esmolas, e Deus tinha resolvido visitá-lo. E Deus manda Cornélio ir buscar Pedro, porque Pedro seria o mentor de Cornélio, aquele que anunciaria o evangelho e a sua salvação seria estabelecida. Então, Deus, no meio de um judaísmo, no meio de uma religiosidade, Deus visita um centurião, onde ninguém dava nada. Deus faz algo acontecer. Tá certo? Termino aqui, né? A nossa referência é o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, né? Pindamonhangaba, São Paulo. Nosso canal no YouTube, o Núcleo IBAD Glória. Né? Dê o seu like, participe conosco, ok? E nos ajude a anunciar a palavra de Deus. Um forte abraço para todos e até a próxima aula, no nome de Jesus.